boa noite. Estamos iniciando o programa Saúde Marília, aqui na TV Marília, que é o espaço semanal para a discussão de temas de saúde. Se você tem um tema, uma sugestão, encaminhe a produção do nosso programa. Anote aí o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. O programa acontece ao vivo às segundas-feiras, a reprise ocorrendo dentro da grade da TV Marília. Discutimos saúde com ética, profundidade na discussão do tema e responsabilidade. O tema que foi separado pela produção para discussão nessa noite é a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma doença do cérebro degenerativa, isto é, que produz atrofia progressiva com início mais frequente após os 65 anos, que produz a perda das habilidades de pensar, raciocinar, memorizar, que afeta as áreas da linguagem e produz alterações no comportamento. Para a discussão desse tema, doença de Alzheimer, o programa Saúde Marília convidou nessa noite o Dr. Valdeci de Oliveira Santos Rigolin, que pela primeira vez está conosco aqui no Saúde Marília. Dr. Rigolin, o nosso boa noite, e perguntamos inicialmente qual a causa ou causas da doença de Alzheimer. Boa noite. Boa noite, Milton. É com muita satisfação que estou aqui, como você havia dito, a primeira vez, que já acompanhava seu programa, de ver algumas vezes, estava elogiando o estúdio, que ele é mais bonito na TV do que aqui, né, ao natural. Então, e eu vejo que o seu programa traz aí vários colegas com várias especialidades, com discussões bem amplas. E eu vindo aqui hoje para falar da doença de Alzheimer, fiquei pensando que tomar alguns cuidados de não estar chovendo no molhado, como diz no popular, porque tratando-se de uma doença que eu venho trabalhando em forma de campanhas e educação, e orientação, eu gostaria de pedir a permissão para você, se eu pudesse, de modo que eu pudesse ir quebrando alguns estigmas, alguns tabus, de poder falar da doença de Alzheimer de maneira bem popular, para que ela, no seu programa, para que eu possa discutir em termos até de dicas, que possa ajudar as famílias que estão passando por esse mal. Em relação às causas, Dr. Rigolin, temos o fator meio ambiente e causa genética, ou ambas determinando a causa ou causas da doença de Alzheimer? Essa pergunta é uma constante que aparece em o fato de eu sou o viés que a gente diz, né, viés de atendendo os casos de Alzheimer, acaba que as pessoas procuram o geriatra, os neurologistas e os psiquiatras são os que mais atendem Alzheimer em quantidade. Embora a doença de Alzheimer, eu penso e propago que todos devem pensar em capacitar, em treinar para poder, porque vários especialistas acabam atendendo os pacientes de Alzheimer. Aí a sua pergunta cabe responder dessa maneira. Acho que quando as famílias me perguntam com grande frequência quais as causas determinantes, e ela, como pergunta várias vezes, a pergunta é feita várias vezes para mim e acaba sendo feita para os meus colegas, para outros especialistas, e essa pergunta é feita para si mesmo. As famílias perguntam, mas por quê? Né? Por quê? Por que eu? Por que agora? Por que? Que causa? O que eu fiz? Mais ou menos assim, como se fosse um castigo, às vezes um merecimento. Por quê? Porque se eu respondesse essa pergunta de maneira bem objetiva, eu ia falar que a causa é desconhecida. A doença tem descrição de 100 anos, descrita por Alzheimer, né, que é o nome, por isso que tem esse nome, né, do alemão. 100 anos de descrição, de degeneração anatopatológica e não responde o porquê
Então, por que o cérebro degenera? Então, essa resposta. E quando você não tem resposta em medicina, e você sabe que na sua área também, e os colegas que estão nos ouvindo sabem disso, que causa uma angústia. Porque as pessoas querem entender o porquê. Eu lembrei agora até de um amigo que assiste o seu programa, acho que é o Gilson, que ele gosta, algumas pessoas que querem saber, insistem em esclarecer o porquê, ele quer entender porquê. Tem pessoas que é da personalidade, querem mais o porquê, às vezes, a causa, querem entender, e você responde a causa, que é essa degeneração neurofibrilar que ocorre lá em áreas determinadas do cérebro, ora no hipotálamo, ora no região frontal, ora região temporal, e aí as pessoas, mas por que nessa região? Dá para explicar que dependendo da área afetada, explica o comportamento do doente, porque ela lê ou vê na televisão, o meu pai tem Alzheimer, mas ele age desse jeito, o caso dele foi assim. E por que o outro caso, ele tem Alzheimer também e é diferente? Primeira resposta, desculpe se eu estou fazendo já perguntas, e uma pergunta que a família faz, mas por que é diferente? Porque o paciente é diferente, a área afetada do cérebro é diferente, porque nós somos diferentes, porque o cuidador é diferente, o impacto que coloca esse familiar sobre a exigência, o que exige dele, esse doente, então ele sente diferente, ele sente esse efeito, né, esse desafio se eu posso chamar de tragédia. Professor Rigolin, a história familiar, pacientes que têm doença de Alzheimer, necessariamente há uma probabilidade maior se, por exemplo, a mãe, o pai, avós dessa mesma família tiveram Alzheimer? Muito interessante. Eu estou balançando a cabeça, mas é de gostando da pergunta, assim, no sentido de que é para entender isso, porque é uma pergunta, mais uma de muitas. Se eu fosse enumerar as perguntas que eu mais respondo no meu dia a dia, no consultório, essa seriam as duas campeãs. E com uma razão muito simples, porque quem tem na família está sofrendo um impacto muito grande, que é o medo da genética. Se meu pai e minha mãe têm, meus avós, então eu vou sofrer do mal. Então essa pergunta foi feita e foi estudada. Ela foi respondida até onde foi possível ser respondido. E o que foi estudado? Que viu que alguns casos de demência de Alzheimer na idade vamos chamar de precoce, 60 anos, fase inicial da doença, existe uma relação mais de probabilidade do familiar ser acometido. Aí foram estudar esses casos e foi vista essa probabilidade e foi achado casos que coincidiram, que tinham a doença de Alzheimer e que tinham achados desse alelo, chamado alelo E4, e de pessoas que não têm Alzheimer e terem esse alelo. Então essa relação genética, a relação familiar não ficou muito esclarecida, embora existe proporções aumentadas nos casos de familiares que têm a doença de Alzheimer. Por outro lado, criou uma dúvida, e acho que é interessante, até uma dúvida interessante, que as pessoas devem, assim, falar, não é colocar, como diz o povo, a barba de molho, mas sim que é uma forma de a gente ser reflexivo e dizer que todos nós somos, se envelhecermos, se a gente atingir idade suficiente para demenciar, porque existem estudos relacionados à idade dependente ao Alzheimer, que todos nós teríamos a demência. Então foi visto que pessoas que não têm ninguém na família e demenciam, do ponto de vista de proporção, assim, na faixa etária de acima de 85 anos, cresce a incidência de Alzheimer na faixa
de 3 a 4 ou 5% de prevalência do Alzheimer. Antes do diagnóstico de Alzheimer, existem outras causas para a demência. E eu gostaria que o professor comentasse essas outras entidades para que também não fossem elas chamadas necessariamente de doença de Alzheimer. Também muito interessante, principalmente para nós profissionais da saúde, que para poder estabelecer diagnósticos para a população em geral, a gente podia dividir, e também para os estudantes, eu gosto de fazer, para que fica bem didático, vamos tentar assim, dividir em 2 grandes grupos, nas demências reversíveis e nas demências irreversíveis. Isso é as demências que não têm resposta, que não responde, que vai evoluir com demência, responde pouco aos medicamentos. Mas, embora essa palavra irreversível é pesada, causa um aspecto assim, que não tem mais nada o que fazer, então abolir isso que tem muito o que se fazer. Mas ela é irreversível do ponto de vista ali, o que você tem que fazer pela frente. A reversível é uma demência aguda, um quadro, tipo um trauma, um paciente que fez um hematoma e vai para a cirurgia, opera, e ele volta tudo o que era antes. A demência irreversível, onde se encontra Alzheimer e mais uma série delas, é as demências que ele não volta o que era antes. É nesse sentido, que é irreversível. E dentre essas que está uma listinha que eu vou citar as principais delas, só para a gente depois, quem sabe, explorar isso para as famílias entenderem, e os nossos colegas lidam com isso até de forma frequente. É que fica mais fácil colocar tudo, como diz no popular, tudo num balaio só, que é porque Alzheimer, por que só fala em Alzheimer, e é interessante a gente divulgar o nome Alzheimer, porque 55% a 60% das demências são Alzheimer. Aí sobra o restante, 30%, 40% para as outras demências. 14% a 17% das demências vasculares, sendo que aquelas que vocês conhecem, que o paciente teve um derrame, teve um AVC e ficou demenciado, ficou com a esclerose, que o povo chama. Então essas demências, essa ainda junto, elas formam um outro grupo que é a demência mista, que é a vascular mais Alzheimer. Então ela não é purinha assim de 14%, 17% de Alzheimer. E tem mais uma porcentagem, eu não vou dar conta de fazer esses números, mas as outras, que é a demência por Parkinson, a demência por corpúsculo de Levy, a demência por outras causas, demência frontotemporal, demência temporal, e essas demências que elas estão num outro grupo, que os diagnósticos são mais complexos de fazer, exigem muito testes neuropsicológicos, que no final das contas, para a família, não vai fazer muita diferença. Para nós, faz um pouco de diferença na ação dos medicamentos. Quando você vai usar medicamentos que agem na ação, se você quer agir, controlar mais o doente do ponto de vista de comportamento, agressividade, então isso tem importância. Mas para a família quer, a família exige, a família precisa do sossego, né? Literalmente sossego, que o doente durma bem, que ele tenha uma boa vida, a atividade da vida diária seja controlado, que ele consiga cuidar ali, que a família consiga dar conta dos seus cuidados do dia a dia, comer, beber, vestir. Isso que a família precisa desse bem-estar, que o doente esteja tranquilo, que esteja num bem-estar, e que do ponto de vista de comportamento, que ele não esteja dando tantas alterações, tantos transtornos, né, para a família, que é uma doença de grande impacto familiar. Isso que eu gostaria de compartilhar esse tema com os meus colegas que lidam com Alzheimer sem precisar ser geriatras, e compartilhar com as famílias que estão passando por isso. Eu não sei
E você me desculpa, mas eu não sei se o pessoal liga no programa, não tem essa, mas se as pessoas ligarem e quiserem, eu estou aqui também disponível para responder, para poder interagir mais, até para entender a doença, com essas duas grandes perguntas que o Dr. Milton fez, que é como causa e como efeito, como impacto familiar, do ponto de vista genético. Saúde Marília está discutindo nessa noite o tema doença de Alzheimer, com a presença do Dr. Rigolin, docente de geriatria da FABEMA. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Voltamos com o Saúde Marília e o seu bloco final, nessa noite, debatendo o tema doença de Alzheimer, com a presença do doutor Valdeci de Oliveira Santos Rigolin, docente de geriatria da FABEMA. Doutor Rigolin, agora nesse último bloco, vamos falar da sintomatologia que acontece nos pacientes com doença de Alzheimer. Quais são os sintomas? Eu começo respondendo essa pergunta, que o tal do sinal amarelo, ou sinal de alerta, ou luz amarela, que é a memória. Esse sintoma, alteração da memória, é o grande puxado para essa discussão, para chamado para as pessoas se preocuparem com as alterações da memória. Mas é o sintoma, é o mais complexo deles, é o mais difícil de lidar, porque a alteração da memória você deve atender. Se todo o seu doente que passa contigo lá no seu dia a dia, os nossos estudantes de medicina, se você perguntar, fizer uma enquete lá, se a memória dele está boa, ele vai reclamar, porque, principalmente na época do IAC, né? Do IAC é a prova para os estudantes de residência, no nosso caso lá, que estão prestando uma residência, e para a família, para a população em geral, todos têm queixa de memória. Quando a gente lida com um doente de Alzheimer e o familiar tem queixa de alteração da memória, aí ela fala: doutor, a minha memória também está ruim, está alterada, e eu estou com medo, e será que eu também não estou ficando com demência? Porque é a memória a porta de entrada da doença, é o que abre a doença de Alzheimer, o que é afetado, o que afeta. O primeiro sistema, a primeira alteração é da memória. Quando falamos depois da sintomatologia, começamos depois a pensar no tratamento. No tratamento, gostaria que o professor comentasse a importância do cuidador como sustentáculo do tratamento. Ok. Eu queria reforçar mais um pouquinho, então, os sintomas, que é dividir em três, aí a gente entra nos cuidadores, né? 3 grandes sintomas. Uma vez que vocês pensaram e estão se sentindo abalados pela alteração da memória, lembrar que a alteração da memória no paciente com Alzheimer é a alteração da memória com perda de função executiva. Então ele já não consegue mais executar a memória com prejuízo. Então essa é a grande diferença. Um exemplo que eu gosto de usar, que fica didático, é: ele esqueceu do óculos, não é uma preocupação, mas esqueceu da lente, dos óculos, mas esqueceu para que serve o óculos, é uma grande preocupação. Aí acho que fica claro essa em relação à alteração da memória. A outra, a alteração da AVD, que é a atividade da vida diária, ele começa a ter prejuízo do autocuidado, do ir e vir, de cuidar de si próprio, vestir, comer. E a alteração do comportamental. Então, se dividir em triângulo, um triângulo, 3 pontas, alteração do comportamental, com agressividade, alteração, ou depressão, alteração do dia a dia, do comportamento, agressividade, atitudes estranhas, esquisitas, perdeu-se, não reconhecer as pessoas,
essas três grandes esferas. A gente podia falar então dos cuidados ou tratamentos em geral. Além do papel do cuidador, que pode não necessariamente ser membro da família, em relação ao que se tem de avanço na farmacologia em drogas no tratamento de Alzheimer. Nos últimos 10 anos, houve progresso? Progresso, para eu responder que não, embora eu me considero um pouco veterano nesse sentido, então eu acho que seria injusto em relação ao sucesso terapêutico que existe para nós clínicos. 70% de sucesso terapêutico já dá para comemorar. Embora eu, do ponto de vista de audácia, de querer, desejar que os remédios, que surjam novas pesquisas e que melhore esses 70%. Então, quarta-feira sabemos que vai ter uma votação no Supremo em relação à pesquisa de célula-tronco. Então, eu sou a favor das pesquisas em humanos e desejo e torço para aprovação, para que venham as pesquisas, que ampliem as pesquisas no projeto Genoma e pesquisas nos célula-troncos para a cura da doença. Esse é o nosso desejo. Em relação à medicação, desde 96, 97, que eu prescrevo os 3 grandes grupos dos medicamentos que existem no Brasil, no alto custo. Eles estão liberados no Ministério da Saúde. Acho que a população deve lançar a mão, né? Eu sou assino muitos processos para que as famílias tenham acesso a esses medicamentos e use esses medicamentos. O que é interessante trazer aqui para discussão é lembrar que os colegas que estão medicando, os casos que não deram certo, não desistam, tentam novamente. Não esqueçam da titulação dos medicamentos, que é ir devagar, administrar aos pouquinhos. As famílias que desistiram do tratamento, porque os pacientes tiveram intolerâncias, vômitos, mas tentem novamente, porque os casos de 10 anos, que é uma boa referência, com 5 anos de grupo de multicêntrico, com 500 casos de estudos, interessante, um estudo Excel, que mostra sucesso terapêutico. Então, acho que vale a pena acreditar e trocar de medicamentos e ter apoio. É muito importante a busca de apoio. Doutor Regolin, além das drogas farmacológicas, além do papel do cuidador, notadamente na doença de Alzheimer, os pacientes podem ter doenças associadas, outras associadas à doença de Alzheimer. Então, no plano de cuidados, a própria doença e também o tratamento dessas comorbidades. É interessante fazer esse paralelo, porque por que a gente esquece ou descuida, ou não sei qual é a palavra mais correta para esse momento, dizer que o Alzheimer, ele tem Alzheimer, mas ele tem outras doenças. Ou o contrário, ele tem outras doenças e tem Alzheimer. Então, que a sua abordagem serva de alerta para nós mesmos, estar sempre atento com isso. E Alzheimer infarta, Alzheimer tem depressão, Alzheimer tem infecção. E o paciente de Alzheimer com, um exemplo, uma infecção urinária, ele piora do quadro. Então é interessante lembrar, e a família sabe bem disso. O familiar que cuida, assim, bem próximo no dia a dia, ele fala assim: doutor, o meu pai, minha mãe mudou, ele não é desse jeito, mudou o jeitão dele. E às vezes essa atipia, às vezes é por conta de uma infecção, que é a atipia que a gente chama em geriatria quadros atípicos. Porque o paciente de Alzheimer, ele não vai ter um sintoma clássico, ele não vai referir para você: doutor, eu estou com uma ardência no xixi. Então a gente tem que ficar atento com a mudança do quadro, o rebaixamento do nível de consciência, do comportamento. Isso é um exemplo de comorbidades que deve dar atento com o paciente de Alzheimer, e eles têm. Um idoso tem, em média,
5 patologias, após considerando o idoso 60 anos. E dessas 5 patologias, são comorbidades que pode ser encontrada nesse paciente com Alzheimer. Estamos chegando ao final do Saúde Marília e deixamos o professor Rigolin para suas considerações finais e agradecimentos finais nesse tema doença de Alzheimer. Eu agradeço e gostei aqui de estrear no programa de Saúde Marília. Hoje, então, eu acho bom que tenha essa oportunidade de a gente falar. Eu fiquei um pouco preocupado até com o tema, de achar que está repetindo muito, fica colado na minha testa, às vezes Alzheimer, mas eu achei que não deu para fazer, assim, achei que não, um repeteco que vale a pena. Aí eu gostaria de pedir permissão para você de fazer os chamados já. Está longe, né, para a campanha de setembro, mas como a gente prepara esse tempo, o ano inteiro preparando para a campanha mundial da doença de Alzheimer e trazer novidades, que esse ano nós temos, inauguramos a Abra Subregional Marília com os cuidadores, com os familiares, cuja presidente é a Maria Lúcia Carini, e tem uma diretoria, que não vou lembrar o nome de todos, mas são familiares lá do grupo de cuidadores do paciente de Alzheimer, que a gente se encontra lá na Avenida Monte Carmelo, 717, na Faculdade de Medicina de Marília, na FAMEMA. E o grupo se reúne, se organiza como uma associação, e é muito interessante esses familiares, como eles se unem, se protegem e se fortalecem para essa doença que é implacável, que às vezes tem um impacto muito grande na saúde das pessoas, dos familiares e do próprio paciente. Saúde Marília discutiu nessa noite o tema doença de Alzheimer, com a presença do Dr. Valdeci de Oliveira Santos Rigolin, docente de geriatria da FAMEMA. Temas e sugestões podem ser encaminhados ao nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. Programa Saúde Marília acontece com o apoio cultural da Unimed Marília. Cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite.